Em destaque no Panorama CBN, após a investigação da PF, Jacques Wagner deve pedir licença da liderança do governo no Senado. Depois de fim de semana tenso, negociações prosseguem entre Irã e Estados Unidos e petróleo volta a cair. Favorito para substituir o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anuncia que vai se candidatar ao cargo. Vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia coloca a direita em vantagem na América do Sul e Trump fala em construir relação poderosa. Lionel Messi se torna o maior goleador das Copas e a Argentina se classifica para a segunda fase. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 22 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Uma pesquisa Ipsos-IPEC divulgada nesta segunda aponta que o governo Lula é mais desaprovado do que aprovado. O índice de ruim ou péssimo era de 40% em março e passou agora para 38%. O índice de ótimo ou bom era de 33% e agora é de 32%. O percentual de pessoas que consideram o governo regular subiu de 24% para 28% desde março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e essa pesquisa foi feita entre 13 e 17 de junho, antes, portanto, da investigação contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, por suposto favorecimento ao Banco Master em troca de vantagens. No fim de semana, uma pesquisa Datafolha indicou estabilidade na disputa eleitoral para a presidência da República. Em um cenário de segundo turno, o presidente Lula, do PT, aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro, do PL. O resultado repete exatamente o cenário registrado na pesquisa anterior do Instituto, divulgada em maio. É a segunda pesquisa Datafolha divulgada depois da revelação da conversa em que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro. Mas o levantamento não capturou também os possíveis efeitos eleitorais da investigação contra Jacques Wagner. No domingo, o jornal O Estado de São Paulo publicou que a Polícia Federal encontrou indícios em mensagens de que Daniel Vorcaro marcou um encontro com Jacques Wagner dias antes do início das discussões sobre a emenda do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que ampliava o limite de ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos, que beneficiaria o Banco Master. E nessa segunda, o jornal trouxe mensagens, também de 2024, em que Jacques Wagner diz a Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro, que precisava conversar para saber como estavam as coisas do banco, é o que diz o senador. E logo depois o parlamentar recebe do Augusto Lima, no celular, informações sobre a emenda. Na sexta-feira eu te mostrei aqui no Panorama que o presidente Lula sinalizou que manteria o senador na liderança do governo, mas a apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, apurou que o presidente está se sentindo constrangido em afastar o senador e que a saída seria o próprio senador pedir licença. Seria jogar um aliado da vida inteira aos leões, às vésperas de uma eleição, que ele até aqui ainda é candidato a renovar o seu mandato de senador, então está constrangido. Mas o que me informaram no Palácio do Planalto, eu falei hoje lá, é que o Lula sabe que ele não tem mais condição de permanecer à frente da liderança sem que isso resvale num desgaste muito grande para o próprio Lula e para o governo como um todo. Então encontraram essa saída alternativa, o Globo noticiou isso, eu confirmei no Palácio, que está sendo construído isso. Ele próprio, Jacques Wagner, tomar a iniciativa de dizer que está se licenciando da função de líder do governo no Senado enquanto durarem as investigações a respeito do caso Master. E na semana passada, uma medida do governo federal gerou a percepção de interferência nas investigações do Banco Master e também do escândalo do INSS, que estão no gabinete do ministro André Mendonça, no STF. O Ministério da Justiça pediu a devolução de cerca de 100 agentes da Polícia Federal que estavam cedidos para outros órgãos, e entre eles está um delegado que ajuda o ministro André Mendonça nessas investigações. Também há delegados nos gabinetes dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Mas aí, com a repercussão, o governo recuou. O colunista Lauro Jardim, do Globo e da CBN, trouxe mais informações nessa segunda. O governo acabou recuando porque, obviamente,
tudo isso ia ficar com cara de intervenção nas investigações, e o que ficaria mais escancarado ainda porque tudo teria ocorrido justamente 24 horas depois do Jacques Wagner ter entrado na roda dos investigados do caso Master. É importante dizer que o próprio ministro André Mendonça entrou em campo pedindo para o governo que o gabinete dele não fosse desfalcado nesse momento chave das duas investigações. Ele conseguiu manter o delegado no gabinete dele, mas o que eu apurei é que nada está garantido para o futuro. Ou seja, nada está garantido que numa segunda lista, numa segunda relação de agentes e delegados da Polícia Federal que terão que voltar aos postos deles dentro da PF, que esses delegados não possam deixar de auxiliar os ministros do Supremo em diversas investigações em curso. Essa possibilidade está em aberto e, claro, se isso acontecer, vai prejudicar muito as investigações. E aqui em São Paulo, na eleição para o governo do estado, 2 candidatos desistiram, deixando Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, sozinhos na disputa, pelo menos por enquanto, reforçando a polarização entre os dois. No sábado, o deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, anunciou que decidiu disputar um novo mandato, depois de ser escolhido para comandar o Ministério da Reforma de Estado em um eventual governo de Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo mesmo partido. E no dia seguinte, no domingo, o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, também anunciou candidatura à Câmara dos Deputados. Os dois tinham, cada um, 5% das intenções de voto na última pesquisa Genial Quest, divulgada em abril. Na guerra no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Estreito de Hormuz está totalmente aberto. Do último episódio do Panorama para cá, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, viajou à Suíça para a rodada de negociações com o Irã. Depois de novas ameaças de Trump, o Irã se retirou dessas negociações, dizendo para o americano medir suas palavras. E já nessa segunda-feira, fontes dos dois países e mediadores afirmaram que Estados Unidos e Irã concordaram em estabelecer linhas de comunicação para manter o Estreito de Hormuz aberto e interromper a guerra no Líbano. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também anunciou a suspensão das sanções ao petróleo iraniano. O vice-presidente J.D. Vance comemorou o avanço na diplomacia. Os mediadores do Paquistão e do Catar informaram que os dois países fecharam um roteiro para alcançar um acordo definitivo em até 60 dias. O presidente Trump também disse nessa segunda que o Irã vai concordar em permitir inspeções de armamentos para garantir a transparência nuclear por um longo período no futuro. O vice-presidente J.D. Vance disse que as discussões com a Agência Internacional de Energia Atômica podem acontecer ainda nessa semana. Só que o Irã rejeitou, pelo menos por enquanto, também essas afirmações, dizendo que não liberaria a entrada de novos inspetores da Agência Nuclear da ONU, porque uma lei aprovada no ano passado no Irã suspendeu as inspeções. Agora, os principais negociadores do Irã voltam para a capital, Teherã, mas uma equipe técnica continua na Suíça para discutir os detalhes do chamado Memorando de Entendimento de Islamabad, que é a capital do Paquistão. E o preço do petróleo caiu ainda mais nessa segunda-feira, com o otimismo aí nessas negociações, alcançando os $77. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent cai quase 3%. Antes da guerra, o petróleo era negociado entre $60 e $70. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,21% aos 170.370 pontos. O dólar comercial caiu 0,46%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,87, com baixa de 0,91%. E morreu aos 100 anos de idade o economista Alan Greenspan, que comandou o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Segundo a esposa dele, a jornalista Andrea Mitchell, Greenspan morreu em casa por complicações da doença de Parkinson. Ela prestou uma homenagem ao marido, dizendo que ele era um gigante que ajudou a moldar a economia dos Estados Unidos por décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas sempre foi honesto ao reconhecer seus erros. Greenspan ficou quase 19 anos no cargo entre 1987 e 2006.
Ele passou por 5 mandatos consecutivos e 4 presidentes americanos. O economista ficou conhecido por defender o livre mercado e por manter os juros baixos para estimular o crescimento do país. Mas essa falta de regulação foi muito criticada depois da crise financeira global de 2007 e 2008. Mais recentemente, Greenspan se juntou a outros ex-chefes do Banco Central americano para assinar um manifesto em defesa da independência da instituição contra pressões políticas. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde começou a distribuir, no último sábado, uma nova vacina nos postos de saúde para proteger as crianças contra a bactéria que causa pneumonia e meningite. O SUS passou a oferecer a vacina 20-valente, que protege contra 20 tipos de bactéria, o dobro da versão anterior. Na rede privada, essa dose chega a custar mais de R$500. A mudança é importante porque o país registrou mais de 4.500 casos de meningite pneumocócica entre 2023 e o ano passado. O esquema de vacinação na rede pública funciona assim. Os bebês tomam a primeira dose da nova vacina aos 2 meses e a segunda dose, ainda com a versão antiga, aos 4 meses. O reforço com a fórmula nova é aplicado aos 12 meses. Quem já começou o esquema com a vacina antiga deve fazer a segunda aplicação com a nova. Mas o Ministério da Saúde alerta que os pais não devem esperar a chegada do novo lote se a criança já estiver na idade de vacinar. As crianças que já completaram o esquema antigo de vacinação e não têm problemas graves de saúde não precisam tomar a nova dose no SUS. Então veja aí na sua cidade como é que está acontecendo a vacinação. E a Anvisa liberou parte dos produtos da marca IP que ainda estavam suspensos. A decisão saiu depois que o laboratório da empresa apresentou resultados satisfatórios. Agora estão liberados os detergentes e desinfetantes com lotes terminados no número 1, fabricados em janeiro e fevereiro desse ano. Por outro lado, os lava-roupas líquidos da linha Tixan IP com lotes de final 1 e fabricados até 31 de março deste ano continuam proibidos. Com isso, a IP mudou de estratégia e anunciou o recolhimento voluntário desses lava-roupas. Antes, a fabricante dizia apenas para o consumidor guardar o produto e esperar. A Anvisa tem o poder de aplicar um recolhimento compulsório, obrigatório, que é quando a agência obriga a retirada do mercado por força de lei, mas o órgão informou que não foi preciso tomar essa medida porque a própria empresa se antecipou. Os desinfetantes e detergentes fabricados até 31 de dezembro do ano passado, esses continuam proibidos. E no fim de semana morreu um dos paquitos do programa Show da Xuxa. Robson Barros, o Rob, morreu no sábado aos 57 anos de idade. Ele tinha um câncer raro no sistema gastrointestinal. Ao portal G-Show, a ex-paquita Andréa Veiga contou que o grupo de ex-assistentes de palco gravou mensagens de áudio nos últimos dias para que a esposa de Robson colocasse para ele ouvir no hospital. O ex-paquito Egon Júnior, o Gígio, era quem passava as informações médicas para o grupo e disse que está devastado com a perda do amigo. Robson participou da primeira formação dos Paquitos e trabalhou no programa da TV Globo entre 1989 e 1992. Ele também foi assistente de palco do apresentador Sérgio Malandro. A apresentadora Xuxa Meneghel postou um vídeo nas redes sociais com algumas participações do colega de palco, como quando ele deixou o programa. Eu vou, mas as lembranças ficam. E eu vou ter uma grande lembrança de vocês todos. Queria que todo mundo soubesse que a vida é linda. Que não interessa se você faz muita coisa da vida ou não faz muita coisa da vida. A única coisa que realmente interessa é fazer as coisas com honestidade e com amor. Porque aconteça o que acontecer, o nosso sonho é e sempre será simplesmente ser feliz. É isso aí. Xuxa escreveu nessa postagem: Meu Robson Paulistinha, você foi e é um cara incrível. Que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho. Você merece todos os aplausos, meu eterno Paquito. Te amamos. Robson Barros foi velado e sepultado no domingo. E ainda temos notícias da política internacional. Primeiro, falando da renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que a Bianca Santos te contou no Panorama da Manhã. Essa renúncia abre espaço para uma disputa interna no Partido Trabalhista, o partido de Keir Starmer. O deputado Andy Burnham
desponta como favorito para assumir o comando da legenda e o cargo de chefe de governo. A pressão contra Keir Starmer era crescente há meses e se intensificou justamente depois que Burnham conquistou uma cadeira no parlamento britânico, reacendendo a esperança entre os trabalhistas de que o carisma dele possa revitalizar o partido. Burnham foi prefeito da Grande Manchester por 9 anos e ganhou projeção nacional ao criticar as restrições da pandemia de Covid-19. Reportagens do jornal The Guardian e da rede BBC mostram que ele se posiciona como um líder otimista, focado em reduzir as desigualdades regionais. Burnham já tentou liderar os trabalhistas 2 vezes, em 2010 e 2015, mas sem sucesso. Agora ele volta ao parlamento depois de vencer uma eleição suplementar no distrito de Makerfield, no noroeste da Inglaterra. O substituto de Keir Starmer deve ser escolhido a partir de 9 de julho para assumir o governo até o retorno do parlamento em setembro. Na Colômbia, o país começou nessa segunda a revisão oficial dos votos do segundo turno da eleição presidencial. A contagem preliminar já indica a vitória apertada do advogado de direita Abelardo de la Espriella, que se auto-intitula o Tigre. Ele teve 49,6% dos votos contra 48,7% do senador de esquerda Ivan Cepeda. A diferença ficou em cerca de 250 mil votos, com grande ajuda dos votos do exterior. Cepeda anunciou que o partido dele vai pedir a impugnação de 33 mil mesas eleitorais por suspeita de erros técnicos. O atual presidente colombiano, Gustavo Petro, também defendeu que a população aguarde o resultado definitivo. O processo oficial de checagem das atas pelos juízes pode levar até 2 dias para terminar. A vitória de Espriella dá vantagem à direita nos governos da América do Sul, com presença em 7 dos 12 países independentes. O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou, dizendo que o tigre e o leão rugem na América Latina, se referindo a ele mesmo. Espriella também se junta a outros presidentes eleitos recentemente, como Jorge Cast, no Chile, e Rodrigo Paz, na Bolívia. No Peru, a candidata de direita Keiko Fujimori está na frente na apuração dos votos. Equador e Paraguai também são governados pela direita. O presidente Donald Trump escreveu numa rede social que espera trabalhar para construir uma relação poderosa entre a Colômbia e os Estados Unidos e parabenizou El Tigre. A vitória de Espriella foi recebida com protestos em cidades como Bogotá e Cali, onde manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e fizeram barricadas. Em alguns pontos, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Nessa segunda, o adversário de Espriella, Ivan Cepeda, pediu calma aos apoiadores e disse que a esquerda deve responder à derrota de forma pacífica. E na Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi se isolou como o maior artilheiro da história das Copas de futebol masculino, com 18 gols, não só de futebol masculino, mas também feminino, que ele também ultrapassou a brasileira Marta, que tem 17 gols. O camisa 10 da Argentina marcou os 2 gols da vitória contra a Áustria pela segunda rodada da fase de grupos, depois de perder um pênalti. E aí ele atingiu outra marca, é o primeiro a perder pênaltis em 3 Copas. O Messi já tem 5 gols só nessa Copa do Mundo e superou então o alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols. O brasileiro Ronaldo é o terceiro da lista com 15 gols. E o cenário pode mudar, porque o francês Kylian Mbappé tem 14 gols e joga no momento em que eu gravo o podcast contra o Iraque. Com a vitória sobre a Áustria, a Argentina já está classificada para a segunda fase. Antes desse jogo da França contra o Iraque, também já estavam classificados para a segunda fase Alemanha, Estados Unidos e México. E as seleções eliminadas são Haiti, Tunísia e Turquia. E o atacante Jeremy Doku, do Manchester City e da seleção da Bélgica, foi liberado para acompanhar o nascimento do filho em Londres, na Inglaterra, junto com um integrante da comissão médica belga. A liberação dele causou polêmica no torneio. A jornalista francesa France Pierron foi afastada da emissora L'Équipe TV depois de criticar a decisão do atleta de deixar a concentração para ver o filho. Doku desfalcou a Bélgica no empate por 0-0 contra o Irã neste domingo, por causa de uma infecção respiratória. E a seleção belga está em terceiro lugar no grupo G, com 2 pontos, e precisa da vitória na próxima rodada para avançar na Copa do Mundo. O atacante vai voltar aos treinos na noite dessa terça-feira, e com isso
ele vai estar disponível para a partida decisiva contra a Nova Zelândia, que vai acontecer na próxima sexta-feira. E antes de terminar essa edição, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Recebi um e-mail com o título Perfeito. É o Sérgio Ricardo Meira, que disse que ouviu a notícia sobre o analfabetismo da última sexta-feira em outros canais e não estava entendendo muito bem. E aí ele, ouvindo a explicação no Panorama, conseguiu entender tudo. Ele falou: Leandro, você é sensacional, o programa é perfeito. Muito obrigado, Sérgio, que diz que fala de Maringá, a cidade com o melhor padrão de vida do país e cara, entre parênteses, no glorioso estado do Paraná. Valeu pela audiência. Sobre a piada do presidente Lula a respeito do Neymar, também você ouviu no episódio de sexta-feira, nosso ouvinte aqui falou: se eu fosse o Neymar, faria 13 gols em L minutos jogados no modo presencial, só para não deixar por menos. É o Sidney, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, falando vem Hexa, e falando nisso, acertei o bolão do 3-0 do último jogo do Brasil. Você sabe, Sidney, que eu coloquei 3-0 e depois mudei para 4-0? Vai ser azarado na China, né? Luciana Neumayer tá aqui. Leandro, parece que nossos políticos estão fazendo media training em Sucupira. Também sobre a piada do presidente Lula na última sexta-feira. E se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!